Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. É sempre uma alegria cooperar nesta obra e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui para falar também da palavra de Deus. Louvo a Deus por esta igreja amada, também pela vida do nosso presidente, pela confiança de nos dar a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Quantos vieram para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui para receber a nossa adoração e para falar ao nosso coração nesta noite. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. Você que encontrou pode dizer amém? Amém. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Eu vou ler mais uma vez o texto. Estou ouvindo alguém ainda encontrando. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse texto conhecido de todos nós fala de uma passagem que Paulo propõe para a igreja o perdão de um irmão que no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios foi tratado o seu caso e ele foi desligado, foi excluído do rol de membros. E agora Paulo propõe já o perdão para esta igreja, para que a igreja perdoe aquele irmão, para que ele não fosse consumido de demasiada tristeza e que ele pudesse retornar ao convívio cristão e à fé em Cristo Jesus. E Paulo dá um exemplo também de que ele sofreu com aquele episódio, de que ele também foi contristado, de que ele ficou amargurado com tudo o que aconteceu. Tanto é que foi dele que partiu a ordem, a determinação de tratar aquele caso com rigor, porque era necessário, mas depois ele diz, basta ao tal a devida repreensão e agora vamos perdoá-lo. E ele convoca a igreja para exercitar o perdão. E a gente observa que esta é uma das virtudes na vida daquele que tem Cristo na vida. Nesta mesma carta, Paulo fala no capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, quer dizer, se alguém está salvo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando há um novo nascimento, a pessoa é mudada de dentro para fora. Ela é mudada de dentro para fora, espírito, alma e corpo é mudado por causa do poder da palavra de Deus, do poder do Evangelho. E como bem leu o nosso presidente na leitura oficial, em João capítulo 13, especificamente no versículo 35, o Senhor diz que nisto sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós vemos que o amor, ele é a identidade, ele é a credencial do crente. E o amor, ele é a demonstração do fruto do Espírito na vida do crente. Começa com amor e termina com temperança. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então toda esta vida cristã, ela é exercitada com amor, e sem amor não conseguimos exercer a vida cristã. E uma dos calcanhares de Aquiles na vida de um crente ou de um irmão é o perdão.
O perdão é uma das características que mostra que a pessoa nasceu de novo. Porque Paulo foi muito duro na hora de tratar aquele caso, mas também foi coração aberto na hora de perdoar. Porque a virtude de um homem não está tanto na sua justiça, mas também no seu perdão, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de dar um exemplo. E o Senhor cobra de nós o perdão. A gente observa que a palavra de Deus mostra em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando o Senhor Jesus está ensinando os discípulos a orar, porque a oração é fundamental na nossa vida. A gente precisa até mesmo aprender a orar. Tem pessoas que ele ainda não sabe orar, ele quer justificar, ele quer colocar diante de Deus as suas qualidades, a sua capacidade. E a gente sabe que a verdadeira oração nem é essa tanto que a gente faz em público, que a gente usa palavras bonitas, amantíssimo, soberano, grandiosíssimo, Deus e tanta coisa, mas é aquela oração de Mateus 6:6, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e ali clamamos em segredo ao nosso Deus, e ali colocamos diante dele as nossas fraquezas, as nossas limitações, e é ali que o Senhor lembra quando temos que perdoar alguém. É por isso que no versículo 12, na sequência, Mateus capítulo 6, ele diz: vocês vão orar assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer que o perdão está condicionado a eu perdoar. Porque é inadmissível alguém lançar mão do pão e do cálice, mas não pode falar a paz do Senhor para alguém. Não pode olhar nos olhos e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Não consegue perdoar. Perdão é para quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Uma vez na faculdade, o Senhor falou muito comigo numa fala de um professor. O professor, ele falando diante da classe, o assunto entrou nessa situação e ele disse: uma vez um professor meu, professor nosso, que era mestre, dizendo: uma vez um professor meu disse que eu não passaria de um gari e me humilhou diante da classe. E eu guardei aquela mágoa. E aí ele disse: aí eu estudei, dediquei, fiz de tudo para não ser o que ele disse que eu ia ser. E hoje eu estou aqui, sou mestre, estou aqui, tenho uma cadeira na faculdade. E ele disse: um dia eu fui em São Paulo, numa conferência, quem eu vejo lá? Meu professor. E aquele professor, quando viu, já veio na direção dele, certamente para desculpar, para falar alguma coisa. E ele disse que quando viu o professor, ele virou e deu as costas. E aí ele disse para nós na sala: porque eu não cresci ao ponto de perdoar meu professor. E aí o Espírito Santo de Deus disse para mim: perdão é para quem cresceu. Aleluia. Levante a sua mão assim: o perdão é para quem cresceu espiritualmente. Quem tem condição de dizer: está perdoado em nome de Jesus. Tem condição de dizer: deixa para lá, porque perdão é deixar para lá. Aleluia. Quantas pessoas adoecidas, sofrendo amargura, porque não consegue perdoar. Faz uma moldura da ofensa. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus desprezava a ofensa. Desprezava. Sabe o que é desprezar? Pegar e jogar no lixo. Pastor, mas me ofendeu. Despreza a ofensa. Jesus vai te dar graça hoje para desprezar essa ofensa de tanto tempo que você guarda. Está num quadro, na sala, e toda vez que você passa, você vê: há tantos anos, tantos meses, tantos dias eu fui ofendido. Joga fora. O texto diz que quando Jesus era injuriado, não injuriava. Quando ele era maltratado, ele bendizia. Aleluia. Esse é o pensamento. A gente vê uma situação de: não, você vai ver, eu vou dar a volta por cima, você não sei o quê. Isso aí não é pensamento do Novo Testamento. Pensamento cristão é: perdoe. Forçou uma milha, vai duas. Quer a túnica, larga a capa. Esse é o pensamento do Novo Testamento. Às vezes é esposo não perdoa esposa, esposa não perdoa esposo, pai, filho, filho e pai.
Tem pessoas que já morreram, o ofensor já morreu e quem foi ofendido ainda não perdoou. Mas hoje você vai lançar mão do pão e do cálice. E o Senhor quer te dar graça aqui para você perdoar. Quem nasceu de novo, perdoa. Como o próprio Jesus, que na cruz dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Como Estevão, em Atos capítulo 7, sendo apedrejado, e orando, dizendo: não lhes impute esse pecado. Se é a graça de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Se nós não perdoarmos, nós não podemos crescer. Eu vejo na vida de José a capacidade que ele teve de perdoar os seus irmãos. Quando ele tinha condição de fazer como muitos cantam aí: agora você vai ver, porque eu estou no palco e você na arquibancada. José poderia ter dito isso, mas ele disse assim: não, senhores, Deus preparou essa situação, fiquem tranquilos. Só que José não perdoou naquele dia, irmãos. José tinha perdoado antes. Capítulo 41 de Gênesis diz que quando José teve o primeiro filho, ele disse assim: eu vou colocar o nome nele de Manassés, que quer dizer: o Senhor me fez esquecer a casa de meu pai. Disse assim: eu já esqueci. Aleluia. Tem alguém dizendo por aí: perdão não é amnésia, perdão não é esquecer. Na Bíblia, perdão é esquecer, meu irmão. Esqueça. Deus te dá graça para perdoar, Deus te dá graça para esquecer, mas sempre tem alguém para lembrar, dizendo: esse aí é aquele, né, que fez aquilo. Aí você vai dizer: mas isso aí eu já perdoei tem tempo, isso aí já está perdoado em nome de Jesus. Perdoe para você ser curado, perdoe para você ser curada. Quando José viu os irmãos, para ele não teve problema nenhum, porque ele já tinha perdoado, ó. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te está dando graças para perdoar alguém aqui nesta noite. Deus está te dando graça para dizer: vá em paz, está perdoado em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos praticar esse exercício do perdão. Paulo diz em Filipenses 3:13, olha, eu não tenho alcançado ainda, porque nós não alcançamos, irmãos. A palavra de Deus diz que todos os dias somos entregues à morte. E ele diz: só tem um porém, uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. O perdão está sempre ligado com avançar. Vocês podem ver que os dois nomes dos filhos de José é esquecimento, e Efraim é: o Senhor me fez crescer, o Senhor me fez prosperar. Então, e Paulo está dizendo: eu faço um exercício diário, porque o verbo está no gerúndio, o verbo está na ação. Ele está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me. Paulo não diz assim: esqueci, ele diz esquecendo, porque quando alguém lembra, ele diz: já perdoei. Quando uma situação te faz recordar, você diz: está perdoado em nome de Jesus. E às vezes o ofensor vem e diz assim: ô fulano, aqui ele fala: não, já está perdoado, já perdoei. Deus quer te dar graça. Aleluia. Não lance mão do pão nem do cálice se você está amargurado com alguém. Não. Se você tem ressentimento, você não vai conseguir avançar. Você vai pegar o microfone e vai querer ficar jogando alguma indireta, algum desabafo. Isso não vai te ajudar. A obra de Deus não se faz com ressentimento. Mas perdoe. Perdoe.
Se você precisar fazer uma ligação quando chegar em casa, faça. Se você precisar mandar uma mensagem para alguém, faça. Mas já perdoe aqui agora. Já perdoe agora. Depois é consequência. Quando você encontrar a pessoa, você já perdoou. E Paulo diz aqui, olha só: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Vocês perdoam aí, e a quem vocês perdoarem, eu também perdoo. Porque o que eu também perdoei, vírgula, se é que tenho perdoado. Esse se é uma condicional, porque muitas vezes nós perdoamos só da boca para fora. Preparamos até uma frase bonita, decoramos um verso, mas o coração diz não. Sérgio Lopes tem uma canção ou um hino, né, que diz assim: perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Perdoar é da alma, é do coração. Estou falando isso aqui porque eu já passei por situações que eu tive que exercitar o perdão. Eu tive que pedir misericórdia de Deus. Eu tive que fazer como Paulo, todo dia treinando. Perdoar, perdoar, perdoar. E fazer como aquele pai de Marcos capítulo 9, aquele pai aflito que Jesus fala: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, no versículo 24. E ele diz assim: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu fazia isso: Senhor, eu perdoo, ajuda-me a perdoar. Até que um dia eu me peguei orando pela pessoa. Mas não é aquela oração de entregar na mão de Deus para Deus tratar, não. É orando pedindo misericórdia, pedindo a graça. Era um bálsamo que o Espírito Santo derramou no meu coração. E aí eu disse assim: ué, eu perdoei. Levante a sua mão, o Senhor vai te dar graça para perdoar. E quando você descobrir, você vai dizer: eu perdoei, glória a Deus. Mas enquanto isso, vai tentando esquecer, vai esquecendo, vai dizendo palavra de vitória, vai dizendo: eu perdoo em nome de Jesus, me dá graça para perdoar, Senhor. Eu perdoo, mas me dá graça. E Ele vai te dar graça. Aleluia. Se é que tenho perdoado, porque Paulo também fala aos Romanos que o amor seja não fingido. O amor tem que ser de palavra, mas não só de palavra. Tem que ser de todo o coração, tem que ser de ação, ele tem que ser expressado nas ações. E aí ele diz aqui: se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Ele está sempre presente, todo concerto ele está sempre presente, e ele conhece o seu coração. E aí ele diz: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Aleluia. Meu tempo encerrou, mas eu quero orar por você. Não precisa vir aqui, só se você fizer questão também pode vir, não tem problema, mas coloque de pé. Aleluia. Meus irmãos, vocês sabem que eu sempre convido alguém para vir aqui antes da Santa Ceia. E eu sei que tem algumas pessoas que precisam receber o perdão de Deus através da oração da igreja. Aleluia. Alguém que não tomou a Santa Ceia no mês passado, por causa de discussão, por causa de briga. Entendeu? A Santa Ceia é muito mais do que isso. Então, se você tem humildade para chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei. Eu não estou dizendo de quem pecou contra o corpo, alguma coisa, não. Um erro que Deus possa te perdoar através da oração da igreja. A palavra de Deus diz assim: se você pecou, pecado para a morte, não faça isso, você não vai receber somente uma oração, você tem que consertar a tua vida. Mas se não é pecado para a morte, que você possa falar com o Senhor, Ele vai te perdoar através da oração da igreja, através da oração de um justo. Então essa oportunidade é para você. Vem aqui à frente, nós vamos orar para você.
Vamos se apresentar diante de Deus, o Senhor que conhece o teu coração, tá? Conhece o teu coração. Ele sabe da tua vida, Ele sabe do interesse que você tem por esse momento tão sublime que é a comunhão com os céus. A participar da Santa Ceia, você dizer: eu tenho comunhão com Deus. Eu estou dizendo por Jesus que eu tenho comunhão com Ele. Então vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia, glória a Jesus. Conforme a fala do nosso presidente, dê um passo de vitória. Aleluia, glória a Jesus. Há uma presença do Espírito de Deus aqui. Porque correntes estão caindo. Você vai avançar a partir de agora. Você vai crescer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está restaurando vidas. Aleluia, é só quem cresceu espiritualmente que pode perdoar. É só quem tem o Espírito de Deus na vida que pode perdoar. Ainda há tempo, saia do seu lugar e venha, já vamos orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo faz o que ninguém pode fazer por você. Aleluia, você vai sair daqui mais leve hoje. Aleluia, você vai sair daqui mais leve para a glória de Deus. Você vai experimentar o perdão verdadeiro que vem do Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o perdão que te dá capacidade de perdoar o ofensor, aquele que maltratou, aquele que maldizeu, que maldisse contra a sua vida. Aleluia, oremos ao Senhor nesta hora. Aleluia, estendamos as nossas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na Tua santa presença, Senhor. Aqui estão os Teus filhos e filhas, com o coração quebrantado diante da Tua presença, diante do altar. Derrama o Teu bálsamo agora, Senhor, e ajuda, dá graça para perdoar. Somente o Teu Espírito Santo nos capacita para liberar perdão, para deixar para lá, para deixar passar, para esquecer. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Teu filho, a Tua filha, experimente o verdadeiro perdão do céu, para avançar e Te servir com fidelidade até o dia da Tua volta gloriosa. Assim oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém.